No vídeo anterior a gente fez uma tela de login, na verdade um sistema de login ultra simples. Agora a gente vai organizar esse programa que foi feito de maneira bem intuitiva. Para isso a gente vai refatorar o código. Agora, o que é refatorar e para que a gente refatora o código? Né? O software foi feito para ser mudado. Se fosse alguma coisa fixa, dura, a gente tinha que chamar de hardware, mas não, o software é feito para modificar com o tempo. Só que a gente não sabe de antemão todas as alterações que esse software vai sofrer. Então a gente tem que fazer o programa funcionar com o que a gente sabe, mas essa é a parte fácil. A gente tem que trabalhar no programa para prever mudanças que vão acontecer futuramente. E existem alguns padrões que a gente pode seguir para conseguir fazer isso. Um desses padrões a gente pode usar a classe, que é a programação orientada a objetos. As classes elas podem ser vistas como mecanismos que as linguagens orientadas a objetos fornecem para o programador. Esses mecanismos permitem que a gente associe funcionalidades com os dados. Né? É uma forma da gente organizar o código. Vamos, então, olhar o nosso código novamente. Só relembrando, a gente tem aqui uma tela de login que a gente loga e sai. Esse aí é o início. Agora, a gente vai ter que fazer uma transformação nessa página para conseguirmos alterar. A gente não vai alterar o form login, vamos fechar, a gente não vai alterar o index. A gente só vai alterar o que está relacionado com o login. Veja que a gente tem aqui usuário logado, login action e logout action. Todos os três trabalhando com sessão. E se a gente quiser parar de trabalhar com sessão qualquer hora? Se a gente quiser utilizar cookie ao invés de sessão? Se a gente quiser descobrir uma outra forma de guardar os dados e sincronizar essa conversa entre cliente e servidor? A gente tem que ter um mecanismo, uma forma de alterar isso com pouco trabalho. A gente tem que diminuir o trabalho futuro. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um módulo aqui chamado usuário. Esse módulo a gente vai criar na forma de uma pasta. E dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado controle, que vai ser o nosso controle de usuário. Dentro do controle de usuário, nós vamos escrever a nossa classe que controla o usuário. Vamos colocar aqui PHP. E essa classe a gente vai chamar de usuário. Class, usuário. Assim que a gente vai definir a classe para o usuário. A classe, ela precisa de um construtor. Se a gente não fizer, o PHP vai fazer esse construtor para a gente. É a função que cria o objeto. Então a gente pode colocar aqui dentro, function, apesar de chamar de function, na orientação ao objeto, quando a gente cria uma função dentro da classe, a gente está criando um método. Construct. Isso aqui não vai receber nada, né? Recebe uma função vazia. O usuário é uma entidade que vai lidar com as sessões. O problema que a gente viu aqui com o usuário logado, login, action, logout action, é que tinha sessão em todos os cantos, então a gente vai separar e colocar a sessão só quando criar um usuário. Criou um objeto usuário. Então a gente define a classe. Quando a gente vai usar essa classe, a gente cria um objeto. Esse objeto ele vai ter todas as propriedades e os métodos, que são essas funções que a gente está colocando aqui, para serem usados pela aplicação cliente, né, que pode ser só um código-fonte.
Aqui, vamos ver a primeira funcionalidade que a gente precisa. Olha só, a gente precisa saber o login da pessoa. Então, a gente vai fazer uma função aqui, um método, function, que vai pegar o login. Normalmente se usa o método getSet em inglês, então vamos manter esse padrão, né? getLogin, que ele vai fazer o quê? A gente já tem uma sessão iniciada, porque para usar esse getLogin eu preciso do objeto usuário. Eu vou retornar a sessão com o login. Opa, pode ser assim. Retornei a sessão com login. Então, a funcionalidade do usuário logado a gente já tem aqui, mas por enquanto vamos deixar assim. O login action, ele precisa conferir se o login que a gente quer e a senha que a gente quer são iguais ao login e a senha que a gente mandou pelo formulário. O que a gente tem que fazer é exatamente isso daqui. Ó. A gente precisa fazer uma função aqui. E essa função vai se chamar login. Vamos organizar aqui. Ele vai verificar se login e senha. E mais uma funcionalidade a gente precisa, que é o logout, que ele simplesmente vai zerar a sessão. Então vamos fazer a função logout aqui. Que vai pegar o session login e colocar vazio. É essa linha aqui que a gente vai fazer. Pronto, agora a gente organizou todo o código que lida com a sessão em uma classe só. O programa continua funcionando porque a gente não fez nenhuma referência a essa classe nova. Então, vamos só conferir, o programa funcionando ainda. Agora a gente vai utilizar essa classe nova. Para começar, a gente não vai ter o session start mais. Né? A gente vai ter um objeto usuário que vai ser instanciado com a classe usuário. Classe é bom colocar em letra maiúscula, é um outro padrão. Vou colocar aqui, meu usuário. Opa. Está criada a classe. Mas, para criar, eu preciso de ter o código que cria a classe. Então, eu vou colocar aqui, require once, usuário, barra, controle.php. Criei aqui. Agora, o que eu preciso fazer é descobrir qual é o login. Eu tenho uma função aqui no meu usuário que me diz qual é o login, chama getLogin. Vou colocar getLogin. Então eu recebo o login, a funcionalidade do usuário logado continua igual, mas eu não estou lidando com a sessão aqui mais. A sessão está toda controlada pelo controle, que é o controle de usuários. Aqui, no Login Action, aqui eu vou mudar bastante, porque eu não preciso mais de nenhuma dessas partes. Eu não preciso mais disso daqui, eu vou só criar o usuário, vou fazer aqui o request, criar o usuário. E aqui eu vou chamar a função login.
chamei a função login. O logout eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Não precisa da sessão, só que vai ser logout. Ok, eu tenho login, logout, o get login e essas funções. Vamos ver se está funcionando. Reinicio aqui. Deixa eu tirar e colocar no index. Eu continuo fazendo login, eu continuo fazendo logout. Ok, a gente organizou um pouco melhor o código, mas tem coisa para melhorar. Por exemplo, essa classe está lidando ao mesmo tempo com a sessão e está lidando também com as requisições POST. Isso não é legal, porque eu estou colocando aqui coisas ao mesmo tempo da interface do usuário e do controle de sessões, que já é da parte do servidor. O post é da interface do usuário. O que eu poderia fazer? Eu poderia organizar esse código de forma que aqui na interface com o usuário, no login action, aqui, eu passe por parâmetro o usuário e a senha. Então, essa página fica responsável para receber, para descobrir se o post tem usuário e senha, manda isso para o usuário e o usuário vai ser responsável por isso. Aqui a gente tem um conflito das variáveis. Eu vou só fazer um conflito. Eu vou passar isso daqui para outra função que eu vou chamar de verifica, ou posso chamar de confere login senha. E aqui eu vou passar o login e vou passar a senha. Confere login senha. Essa função não precisa ser chamada fora dessa classe. Eu vou fazer essa função private. Ela vai só existir aqui dentro. E eu vou colocar aqui return. Vou fazer em hardcode. Por enquanto, eu vou colocar se login é igual Alice e senha é igual 1, 2, 3. Só isso que o confere login senha vai fazer. Aqui eu vou receber o login e senha que veio lá da interface. Não uso mais esse. Aqui eu mudo para o login. E aqui eu vou chamar a minha função privada, que eu vou utilizar o this. Para eu chamar esse próprio objeto, eu não sei qual é o nome desse objeto fora da classe, então eu posso usar essa variável this e chamar a função confere login senha. Confere login senha. Passando login, passando senha. Veja que a gente colocou mais um nível de abstração aqui. Agora, a classe usuário dentro do arquivo controle não tem mais conhecimento da forma ou método que está passando. Se a gente quiser passar via GET, se inventar um novo protocolo para passar isso, a gente não se importa mais. Se a gente quiser mudar a interface do usuário, que não vai ser o protocolo HTTP+, tudo bem. Agora a gente colocou toda essa parte que é relacionada com receber a requisição dentro do login action
E essa parte de lidar com a sessão está separada no controle. Então, algumas coisas a gente junta, outras coisas a gente separa e assim a gente organiza o nosso código. Vamos ver se funciona. Né? Atualiza, login, logou, logout, ok. Então, essa aí foi a forma que a gente organizou essa refatoração e no próximo vídeo a gente vai mudar novamente esse login agora para aceitar vários usuários diferentes e não só um.